Olá, hoje falaremos do resultado do mês de agosto. No mês de agosto a gente teve manutenção das tensões geopolíticas entre os Estados Unidos e Irã. Isso fez com que o preço do petróleo, apesar de que ao longo do mês teve até uma queda, mas ele acabou ainda voltando a um patamar intermediário entre os valores antes do início da guerra e o ápice dessa apreciação, do petróleo. Só para ter uma noção, o preço do petróleo atualmente está em cerca de 30% mais caro do que era o preço do petróleo antes do início da guerra. Isso faz com que a gente tenha aí uma pressão inflacionária e na questão também de crescimento global mundial. Outro ponto também que a gente ainda tem aí de reflexo é que a gente está aí na época do ano, não estamos no inverno ainda, por exemplo. Então, no inverno aí a gente tem aí um risco de talvez ter um agravamento aí de implicações, especialmente no hemisfério norte, que acaba necessitando de mais aquecimento, por exemplo, mais gás natural, e todos esses recursos aí acabam estão sendo impactados aí por essas tensões geopolíticas. Indo para o resultado da economia dos Estados Unidos, a economia dos Estados Unidos ela continua resiliente, continua forte, crescendo, mas em contrapartida, tanto a parte de emprego quanto a parte de inflação estão vindo abaixo do esperado. Então isso está trazendo aí um nível de incertezas quanto ao direcionamento da taxa de juros americana. A gente tinha uma expectativa aí que teria aí um aumento de taxa de juros, mas como a inflação e o emprego estão vindo um pouco abaixo do que se imaginava, então aí tem uma discussão se realmente vai ter um aumento de taxa, quando vai ter esse aumento de taxa e qual seria essa magnitude. A maior expectativa é que realmente tenha esse aumento. Agora, a intensidade e quando que isso vai acontecer, ainda tem aí uma certa discussão. Mas isso já faz com que a gente tenha aí um risco que seria o que isso impacta para a gente, para o Brasil, o que a taxa de juros nos Estados Unidos impacta para a gente. A taxa de juros no Brasil, ela é a maior do mundo, é um dos maiores patamares, mas ela vem diminuindo, então a taxa de juros do Brasil está reduzindo, mesmo que gradualmente, mas ela está reduzindo. E se a taxa de juros dos Estados Unidos aumenta, então esse diferencial de taxa entre Brasil e Estados Unidos ele diminui. Isso faz com que a atratividade dos juros brasileiros reduzam e faz, consequentemente, que muitos recursos saiam daqui do Brasil e vão para os Estados Unidos. Isso faz, por exemplo, com que haja uma apreciação cambial. O dólar, por exemplo, valoriza e o real desvaloriza. Então, questões inflacionárias também. Então, tem uma série de implicações. Mas esse que é o principal impacto aí que a gente acaba acompanhando tanto aí de perto a evolução da taxa de juros nos Estados Unidos. Fechando os Estados Unidos, a bolsa americana fechou basicamente estável. O S&P 500 rentabilizou 0,1%, então praticamente zerado. Indo agora para o Brasil, como eu comentei, a taxa de juros do Brasil está em queda, apesar de uma velocidade pequena, mas ela reduziu, agora está em 14% ao ano. A gente teve aí uma desaceleração da inflação, então a gente teve aí uma inflação um pouco mais fraca. Os grandes riscos da inflação são a guerra e o El Niño. A expectativa é que agora no segundo semestre esses dois eventos, especialmente o El Niño, dê aí realmente uma retomada da inflação, mas para 2027 a gente já voltaria aos patamares mais controlados de inflação. Para o longo prazo no Brasil, o maior risco que tem é o risco fiscal, Então esse risco fiscal ele continua, está cada vez pior, na verdade. Isso faz com que as taxas para longo prazo estejam pressionadas e a gente tem uma expectativa aí de juros no longo prazo aí maior em função desse risco fiscal. A renda variável no Brasil ela fechou positiva, então o Ibovespa ele valorizou 3,4%. Indo agora para resultados, considerando o cenário que a gente comentou, o plano misto rendeu 0,69% versus uma meta atuarial de 0,55%, então superou a meta atuarial. No acumulado do ano, o plano tem um acumulado de 7,06% e contra uma meta de 6,60%. Quais foram os principais destaques no mês? A renda variável, como a renda variável, a Bolsa Brasileira foi positiva, a gente também foi positivo, subiu 2,16%, e operações com participantes e empréstimos 1,13%. A renda fixa também superou a meta atuarial, ela rentabilizou 0,66%, mas ela acabou tendo aí um impacto negativo ao longo do mês. Tanto os títulos públicos marcados na curva, em função de a gente ter aí uma inflação abaixo do esperado no mês, e os títulos de 2050, que a gente tem também, títulos públicos 2050 que a gente tem na carteira, as taxas aumentaram e, por sua vez, eles também tiveram uma desvalorização. Então, foi superior à meta, mas acabou sendo um pouco abaixo da nossa expectativa em função desses dois fatos. No lado negativo, a gente teve os fundos multimercados, renderam 0,49% positivo, mais abaixo da meta, e o segmento imobiliário 0,26%. Partindo agora para o plano transitório rendeu 0,71%,
versus uma meta atuarial de 0,55. No acumulado do ano tem uma rentabilidade de 7,47% versus uma meta de 6,59%. E o Previmés rendeu 1,19%. Para mais informações, acesse o site da Celso.